Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre rolamentos, sobre mancais de deslizamento, muito usado aí em equipamentos, em máquinas, na indústria. E vamos então ver um pouco alguns conceitos. Também para iniciar, nós vamos falar a respeito dos mancais de deslizamento também. Então os mancais de deslizamento, vocês veem aí uma figura em que você vê um mancal, então a parte externa aí do lado esquerdo vocês veem é uma caixa, né, de mancal. Aqui seria a parte externa, né, pelo desenho aí, então vocês têm aqui a parte externa do mancal e do outro lado que está achurado, né, então vocês veem a parte interna. Geralmente no mancal, então, para que serve o mancal, né? Ele sempre vai estar atuando num eixo. Então ele tem um eixo que provavelmente vai estar, ele pode ser utilizado como um apoio, como pode ser utilizado em rotações, em rotações baixas. Então imagine um eixo, né? Você tem aqui o diâmetro aqui do mancal, onde nós temos o eixo e provavelmente nós temos aí buchas, né? Vocês veem aqui as buchas. Temos aí uma parte superior aqui, que é uma furação aqui para lubrificação, é o copo de lubrificação, né? A tampa do lado externo, a base, tá? Então, os mancais de deslizamento, eles são constituídos aí desses componentes. Vocês veem os parafusos, né? Então ele tem uma abertura, geralmente eles são bipartidos, eles abrem aqui na linha do meio aqui, vocês veem, né? Ele nessa linha do meio, ele é bipartido. Então ele levanta uma tampa, tirando os parafusos, né? Então ele abre onde você consegue estar fazendo a montagem desse eixo, tá? Com essas funções que eu comentei. E esses mancais então são usados em máquinas pesadas, né? Equipamentos de baixa rotação e a baixa velocidade evita o superaquecimento. É por isso que ele deve ser usado em baixa velocidade. Para altas velocidades, aí tem uma outra recomendação. Aí nós já entramos aí nos rolamentos, né? Eu posso ter, além de, sem falar sobre a bucha internamente, eu posso ter também uma caixa onde eu tenha um rolamento interno. Ao invés da bucha, eu tenho um rolamento. Isso é comum também. Aí sim você poderia usar para velocidades maiores. Mas enfim, né? É utilizado para máquinas grandes, né? Mais pesadas. Há uma baixa rotação nesse tipo de mancal de deslizamento, tá ok? Então é dessa forma que funciona. E a gente tem uma parte de lubrificação também, isso é importante, né? Para evitar aí o superaquecimento e manter, né, sempre lubrificado os pontos aí de apoio. Características e aplicações. O uso de buchas e de lubrificantes permite reduzir esse atrito e melhor rotação do eixo. Tá? Então aqui você vê uma montagem onde ele encorte, né? Você vê o eixo então e o mancal ele por dentro. Você vê a bucha, né? Que seria essa parte aqui. Passou um pouquinho mais circular aqui. E aí o próprio mancal, né? E a bucha ela tem esse formato, tá? O que ela é montada, a bucha é montada aqui, né? Então a bucha ela tem esse formato aqui. É muito comum
a gente ter algumas buchas, né, com materiais diferenciados, tá? Então é um material diferenciado aí o mancal geralmente ele é de ferro fundido, né? E as buchas geralmente é um material mais dúctil, tá? Para que ele possa fazer o trabalho aí, né? Evitar aí o desgaste entre o eixo e a própria bucha. Então, né? Como diz ali no texto, são feitos de materiais macios, bronze, né? E algumas ligas aí, algumas ligas de bronze e ligas de cobre, tá bom? Aqui então é o conjunto montado, né? Mas aqui nós já estamos falando de mancais de rolamentos. Então aquilo que eu falei para vocês, você pode ter sim uma caixa, né, de mancal e internamente você montar o rolamento com necessidade de mancal com maior velocidade e menos atrito. O mancal de rolamento é o mais adequado. Os rolamentos são classificados em função dos seus elementos rolantes. Tá? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre... Então vocês veem, né? Perceberam, a caixa ela pode ser com bucha e pode ser com rolamento. Com bucha geralmente as velocidades são menores, com rolamento as velocidades maiores. Então vamos falar sobre rolamentos. As características e aplicações. Os eixos das máquinas geralmente funcionam assentados em apoios. Quando o eixo gira dentro de um furo, produz-se entre a superfície do eixo, né, e a superfície do furo, um fenômeno chamado de atrito de escorregamento. Então, quando é necessário reduzir ainda mais o atrito de escorregamento, utilizamos um outro elemento de máquina chamado rolamento. Então sempre vai existir esse atrito, né, entre partes mecânicas, principalmente quando você fala que tem um eixo e esse eixo ele vai estar em rotação, né? Então há um atrito chamado atrito de escorregamento. Então o rolamento ele limita ao máximo as perdas de energia em consequência do atrito, tá? Então são geralmente constituídos de dois anéis concêntricos entre os quais você tem ali um anel interno e um anel externo. O anel interno sempre ele vai estar montado no eixo, né? E o anel externo, se você tiver uma caixa, como verificado na figura anterior, então o anel externo vai estar encostado na caixa, ok? Ou em qualquer outra parte da máquina. Então aqui uma classificação muito importante, porque em função dessa classificação nós conseguimos aí definir as forças que podem ocorrer no eixo, né, onde são montados os rolamentos. Então os rolamentos eles classificam-se de acordo com as forças que eles suportam, pode ser radiais, axiais e mistos. Os radiais não suportam cargas axiais, impedem o deslocamento no sentido transversal ao eixo. Então vocês veem aquela setinha vermelha, essa setinha vermelha aqui, é exatamente o sentido radial, sempre é um esforço sobre o eixo. Vocês veem, quando a gente fala de axiais, vocês veem essa setinha aqui direcionada ao eixo, tá? Esse é o sentido axial, sempre na direção do eixo. Não sobre o eixo, né? Na direção do centro do eixo ali. Então, então muitas vezes, por que nós estamos vendo essas posições aí, axial, radial, né? Porque são as posições que o rolamento pode suportar os esforços. E a mista, que ele não é, ou seja, ele suporta tanto a carga axial como a radial, impede o deslocamento tanto no sentido transversal quanto no axial. Então você vê que a força ela é meio que inclinada nesse caso, mas é um sistema em que você suporta então
tanto as forças axiais quanto as forças radiais. Seriam os rolamentos mistos. Okay? Os elementos rolantes. Então nós temos no rolamento os elementos de esfera. Os corpos rolantes são esferas apropriados para rotações mais elevadas. Então a gente vê aqui, nós temos aí a figura, o desenho de um rolamento, né? E a gente vê aqui a esfera, né? Na parte interna aqui do rolamento, tá? Você vê o anel interno aqui, né? E o anel externo aqui. Um é diretamente aí ligado com o outro. O interessante é que vocês sempre vão ver, em muitos desenhos de rolamento, vocês veem essas setinhas que são os esforços do rolamento. Você vê que esse não é o caso aqui, né? Mas ele é um rolamento de esfera, né? E ele tem uma característica, olha, ele suporta as forças, né, radiais ali, ó, setinha para cima, e também axiais, no sentido do eixo. A montagem dele, tá, nas outras figuras. Nós podemos ter também os rolamentos com elementos rolantes, que seriam rolamentos de rolos. Os corpos rolantes são formados de cilindros, rolos cônicos ou barriletes. Esses rolamentos suportam cargas maiores e devem ser usados em velocidades menores. Então, os rolamentos de rolos, né, são para cargas maiores. Se vocês perceberem grandes rolamentos, né, para finalidades, funções diversas aí, geralmente o tamanho dele já representa, né, que é um rolamento que deve absorver maior esforço. Então, geralmente nesses casos, na aplicação é utilizado os elementos rolantes, os rolamentos de rolo. Bom, e nós temos os rolamentos de agulha. Então, os rolamentos de agulha, por que ele fala agulha, né? A agulha, nós temos aqui, né, ó, a representação da agulha, que são pinos, né? É como se fosse pinos. Vocês veem aqui então a montagem deles, são vários pinos aqui ao lado aqui, ó, né? Então você tem vários pinos aí. Na verdade a gente chama de agulha, tá? Por ser fina, né? Cilíndrica, você vê aqui, mas ela é comprida. É essa o diferencial aí do rolamento de rolo, é que aqui as agulhas elas são compridas, pequeno diâmetro e grande comprimento. E são recomendadas para mecanismos oscilantes, onde a carga não é constante e o espaço radial é limitado. As vantagens e desvantagens dos rolamentos. Então, como vantagens do uso do rolamento, o menor atrito e aquecimento, baixa exigência de lubrificação. Geralmente o rolamento ele já vem com uma lubrificação própria, né? E alguns deles você não precisa lubrificar, principalmente aqueles que são blindados. Intercambiabilidade internacional, ou seja, a norma que fala de numeração e identificação de rolamentos, tipos de rolamentos. Nós vamos ter vários fabricantes, né? Porém a norma é a mesma, ok? Inclusive identificações, existe uma regra para identificação que acaba sendo a mesma para os rolamentos mais convencionais. Não há desgaste do eixo, pequeno aumento da folga durante a vida útil. As desvantagens, pois é, ali, olha, pequeno aumento de folga durante a vida útil. Então é muito importante isso, né? A folga que existe num corpo com uma rotação, então quanto menor, melhor. Logicamente que existem montagens, né? Em que o próprio rolamento, quando você vai selecionar o rolamento e você pegar o manual do fabricante, alguns rolamentos eles já dizem qual é a folga máxima que você pode estar trabalhando, porque na montagem do rolamento você consegue definir essa folga, você consegue deixar a folga um pouco maior, um pouco menor,
devido ao posicionamento dele, o ajuste do rolamento na montagem. Para alguns rolamentos, então, é possível, ele já vem com a medida de folga. E aí na montagem você tem que deixar com aquela medida de folga. Geralmente são folgas em, né? Estamos falando aí de milésimos, né? Onde são colocadas o calibre de folga, são lâminas para verificação aí dessa folga, confirmação. Desvantagens: maior sensibilidade aos choques, maiores custos de fabricação. A fabricação do rolamento ela é muito interessante, mas ela tem vários processos. O rolamento geralmente ele é forjado, para você ter uma ideia, a maioria dos anéis pode ser forjados ou pode ser tubos, né? Então você tem no processo de fabricação o primeiro corte, o primeiro anel, né? Que eles falam os anéis internos e os externos. Aí depois é feito um tratamento térmico nisso daí, tem que, como às vezes é conformado, né? Falando em forjamento, é conformado. Então geralmente é feito um tratamento térmico aí para aliviar as tensões do material, geralmente um recozimento. Aí depois o rolamento ele passa pela usinagem e aí sim você tem vários detalhes de raios, todos com tolerâncias bem significativas, preciso. Então você tem ali, porque onde vai ser montado, né, os canais, onde vai ser montado ali a, as esferas, os rolos. Então as tolerâncias elas são bem justas. Então é feita a usinagem, depois da usinagem, o rolamento ele vai para uma têmpera, né, onde para os anéis eles ganharem dureza, resistência. Depois da têmpera, logicamente, tem um revenimento, né? Depois eles vão para uma retífica, onde vai ser feito o acabamento final e depois a montagem, tá? Então a montagem, tanto a retífica quanto a montagem, os processos tem que ser o mais automático possível, né? E são bem automáticos por causa do custo de fabricação. Tolerâncias pequenas para carcaça e alojamento do eixo, não suporta cargas tão elevadas com os mancais de deslizamento, como os mancais de deslizamento, e ocupa maior espaço radial. A seleção, então é o que eu falei para vocês, os fabricantes, geralmente eles usam numerações bem próximas, né? Vocês veem esse caso aqui, então as medidas dos eixos, né? Medidas que são extremamente uniformes, né? Entre os fabricantes. Então você tem aqui, ó, o diâmetro externo do rolamento, você tem aqui o diâmetro interno, tá? Você tem a largura do rolamento, também muito importante. Em projetos, então, é muito interessante que você tenha essas medidas, né? Para que você tenha um espaço adequado para a montagem do rolamento. Aqui você vê uma numeração, veja só, numeração 6210, tá? Então 6210. E geralmente essa numeração, ela também, cada número desse tem um significado. É o tipo de gaiola que ele usa, é o tipo de se é aberto, se é fechado, e também o diâmetro. Os dois últimos números geralmente correspondem ao diâmetro do rolamento. Então, para alguns rolamentos, você pode pegar os dois últimos números e multiplicar por 5. Então, se é o 6210, você vai ter 50 milímetros de diâmetro interno no rolamento. Para alguns rolamentos, então, segue essa designação, né? Multiplicar por 5 os dois últimos números do rolamento. Então, e aí você pegando o rolamento, né, o manual, você vai ver lá também a carga, a rotação, etc. Rolamento fixo de uma carreira de esferas. Então agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de rolamentos. É o mais comum dos rolamentos, esse rolamento fixo de uma carreira de esfera. Então, rolamento de esfera, né? Vocês veem aqui a esfera, porta-esfera ou separador. A gaiola que eu comentei, gente, né? A gaiola, ela é essa daqui, ó, onde ele fala porta-esferas ou separador, né? Muitos chamam de gaiola, tá?
Enfim, são todos os componentes aí de um rolamento, tá? É interessante o rolamento de esferas, vamos olhar aqui, ó, isso é importante, ó. Então ele suporta cargas radiais nesse sentido e cargas axiais no sentido do eixo, tá ok? Então por isso que ele fala fixo de uma carreira de esferas. Ele é um rolamento fixo, que ele não tem mobilidade, não tem flexibilidade, né? É o mais comum dos rolamentos, suporta cargas radiais e pequenas cargas axiais e é apropriado para rotações mais elevadas. Sua capacidade de ajustagem angular é limitada. Então ele não se move nos lados, né? Ele não tem a capacidade angular dele é muito limitada. Então, nesse caso, você precisa, para usar esse rolamento, você precisa de um alinhamento, né? Perfeito. Um alinhamento, você está usando o rolamento, então você tem que um alinhamento do eixo, né? Ou dos eixos, sempre vai exigir um alinhamento maior. Rolamento de contato angular de uma carreira de esferas. Então aqui já vocês veem ali, admite cargas axiais somente em um sentido e deve sempre ser montado contra outro rolamento que possa receber a carga axial no sentido contrário. Então, é um rolamento, veja bem, que ele é de contato angular. Então, esse sim, ele tem um ângulo, né? Por isso que ele deve sempre ser montado em dupla. Então, você tem um aqui, ó, né? Um rolamento aqui, e o outro contra esse rolamento, um contra o outro. É um tipo de montagem que tem que ser feito, né? E admite cargas axiais somente em um sentido, tá? Então, dependendo, você vê aqui a carga, né? Ó, ele só admite carga axial num sentido. Dependendo da aplicação, você precisa aí de um rolamento desse tipo. Rolamento autocompensador de esferas é um rolamento de duas carreiras de esferas. Então, o autocompensador com pista esférica no anel externo, o que lhe confere a propriedade de ajustagem angular, ou seja, compensar possíveis desalinhamentos ou flexões do eixo. Então, nesse caso, você pode ter pequenos desalinhamentos que o próprio rolamento ele vai compensar isso, né? Então, compensar possíveis desalinhamentos. Então, vocês veem, são um rolamento com duas esferas, duas carreiras de esferas, né? Tá? Então, o formato dele, ó, anel externo aqui, né? O formato dele, ele proporciona aqui, você vê que tem um raio maior aqui, proporciona vamos dizer, esse ajuste angular, uma movimentação no próprio rolamento que ele ajusta, né, angularmente. Então esse eixo aqui central, então ele pode estar, também tem uma tolerância um pouco maior de alinhamento. É apropriado o rolamento de rolo cilíndrico, veja bem, de rolo ele suporta cargas radiais, isso aí nós já falamos, né? Então tá aqui, ó, suporta cargas radiais. Ele é um rolamento muito interessante para suportar carga, ok? Seus componentes são separáveis, o que facilita a montagem e desmontagem. Então os componentes, o anel interno e externo, eles saem, você consegue desmontar esse rolamento, tá? Então isso facilita na montagem e desmontagem. Rolamento autocompensador de uma carreira de rolos. Então, indicado para construções em que uma grande capacidade para suportar carga radial e a compensação de falhas de alinhamento. Então, também ele vai suportar cargas, né, axiais, olha, né, as cargas axiais nos dois sentidos e aqui também radial. Mas a capacidade de suportar carga radial, né, e a compensação de falhas de alinhamento. Aqui o rolamento autocompensador de duas carreiras de rolos é um rolamento adequado aos mais pesados serviços. Os rolos são de grande diâmetro e comprimento. Então, devido ao alto grau de oscilação entre rolos e pistas, existe uma distribuição uniforme, né, da carga. Então você vê aqui, ó, também ele vai absorver cargas no sentido axial e no sentido radial.
Então a gente vê também que esse rolamento ele é autocompensador de duas carreiras de rolos. Então ele também vai ter aquele ajuste angular, né? A questão do se houver algum desalinhamento, ele acaba compensando aí. Rolamento de rolos cônicos. Então aqui o rolo ele é cônico, você vê a montagem aqui, né? O anel, aqui o anel interno, o anel externo, o anel interno, né? E o rolo ele é cônico. Então esse rolo aqui ele é cônico, né? Também suporta cargas axiais em um sentido. Então olha só, ele só suporta cargas, ó, nesse sentido aqui, ó, axial, e na radial ele também suporta aí um peso aí. Como só admite cargas axiais em um sentido, torna-se necessário montar os anéis aos pares. Sempre que você tem um sentido só, então você tem que montar dois rolamentos, olha. Você tem que colocar dois rolamentos na montagem, ok? Rolamento axial de esfera. Aqui nós temos o axial de esfera, eles suportam elevadas cargas axiais. Então, uma situação é um rolamento de esfera que suporta elevadas cargas axiais, né? Nós vimos aí nos rolamentos de esfera que a grande característica é suportar cargas radiais, né? E aqui a gente vê o uso da escora. Nós temos a escora simples e a dupla. Então isso daqui acaba reforçando, né? Aqui você tem o rolamento, né? E onde você tem, ó, justamente onde você tem as esferas, ó, então duas carreiras de esferas, né? E essa escora dupla, tá? É um reforço para ele suportar maior carga. Ok? Rolamento axial autocompensador de rolos. Então, autocompensador, né? Também ele vai suportar cargas dos dois sentidos, no axial e no radial. E vocês veem a montagem, né? A pista esférica do anel da caixa confere ao rolamento a propriedade de alinhamento angular, compensando possíveis desalinhamentos. Sempre vai ter essa possibilidade em rolamentos autocompensadores de compensar possíveis desalinhamentos. Rolamento de agulha, que nós comentamos um pouquinho, né? Então vocês veem a agulha, esse aqui é um exemplo de a contraponta ali, a ponta, né? Para fixação de peças em máquinas de usinagem. Então você tem na parte interna, né? Uma rotação ali desse suporte aí. E vocês veem a necessidade então desse rolamento aqui de agulha, né? Possui seção transversal muito fina em comparação com os rolamentos de rolos comuns. É utilizado especialmente quando o espaço radial ele é limitado. Então você ganha muito espaço com esse tipo de rolamento de agulha. Inclusive aí vocês veem, né? Aqui, olha, né? Essa montagem do rolamento de agulha aqui, ó, tá? Então você vê em dois pontos aqui, ok? E aqui também. Aqui é um tipo de proteção de rolamento. São os rolamentos que são protegidos. Então você não vê, nesse rolamento, você não vê as esferas, né? Você tem uma camada que o protege aqui. Você tem, na verdade, ó, né? Uma placa aqui de proteção. Então ele é vedado o rolamento. Para tipos de trabalhos que devem ser protegidos, né? Uma das situações, muitas vezes você tem um sistema em que você tem uma água, alguma coisa, né? Um lubrificante, uma água. Então, para você pode então ou algum elemento, uma substância química, então você pode vedar, trabalhar com esses rolamentos que eles falam de rolamento Z ou rolamento RS, tá? Então ZZ
significa que você tem os dois lados vedados, né? E o RS ali, né? Você também tem as duas placas de proteção. Então a denominação, né? O Z seria a placa de proteção, RS seria um outro modelo, então está designando aí, está identificando essas placas de proteção externas do rolamento. E sempre na identificação você vai ter, por exemplo, um rolamento 6208, então ZZ ou RS, né? Você sempre vai ver a letra depois do número. Alguns cuidados que devemos ter com os rolamentos, né? Na troca de rolamentos, deve-se tomar cuidado verificando a sua procedência e o código correto. Antes da instalação é preciso verificar cuidadosamente os catálogos do fabricante. Muitas vezes o rolamento ele tem o lado certo de montagem, né? Verificar as dimensões do eixo cubo estão corretas. Usar o lubrificante recomendado pelo fabricante. Então, o rolamento, muitas vezes ele vem no saquinho já com uma lubrificação e muitas vezes a pessoa pega, tira daquele saquinho ali da embalagem e vai secar, né? Poxa, dá uma boa secada naquele rolamento ali. Isso não pode ser feito. Aquela lubrificação é feita justamente para você deixar ali, para ele se auto-lubrificar por um bom tempo. Remover rebarbas onde você vai utilizar o rolamento. No caso de reaproveitamento do rolamento, deve-se lavá-lo e lubrificar imediatamente para evitar oxidação. Então, às vezes você desmonta o rolamento, às vezes você vai reutilizá-lo, né? Então, aí sim você deve lavá-lo e lubrificá-lo. E os tipos de defeitos, né? Os defeitos mais comuns em rolamentos seria desgaste, fadiga, falhas mecânicas, tá? Repetiu de novo ali desgaste, mas está entre ali desgaste, fadiga e falhas mecânicas, tá bom? Então são os tipos de defeitos em rolamentos. Geralmente você vê pelas pistas, né? Anel interno aí, você consegue identificar aí algumas marcas. O rolamento marcou, aí você já fica com dúvida se ele vai atuar perfeitamente com a função dele. Muito bem, pessoal. Então, falamos sobre mancais de rolamentos, os tipos, esse material estará disponível para vocês, tá? E é bastante interessante, né? É um assunto muito procurado. Pessoal que trabalha com manutenção, pessoal que trabalha aí com projetos, né? Então existem inúmeros tipos de rolamentos. Nós demos aqui uma base de alguns tipos, mas existem tipos de proteções diferentes, a parte interna diferenciada, né? Dimensões diferenciadas. Então, se vocês entrarem na internet e verificarem